os senhores jornalistas Fábio Marquezine, especialista em História do Audiovisual, o Douglas Nascimento, colunista do jornal Folha de São Paulo, e estamos aguardando a chegada da Denise Campos de Toledo, comentarista, entrevistadora do jornal da TV Gazeta. Muito bem, minhas senhoras e meus senhores, e aqueles que também nos ouvem e nos veem através da plataforma Zoom. Mais uma vez, o nosso boa tarde. Passo a palavra para a abertura oficial dos trabalhos desta reunião do COCID, o senhor vice-presidente e coordenador do COCID, Samir Naklikuri. Por favor, Samir. Uma boa tarde a todos. Eu peço que todos, em posição de respeito, ouçamos o hino nacional brasileiro e, logo após, possamos aplaudir o pavilhão nacional e as demais bandeiras que compõem a nossa palavra. Ouviram Ipiranga as margens plácidas de povo heróico, bravo, retumbante. No sol da liberdade em raios lúcidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Superior essa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Entre o selo, a liberdade, e o nosso peito à própria morte. A pátria amada, a pátria sol. Brasil, um sonho imenso, raio vívido, de amor e de esperança, terra dentro. Seu formoso céu e sonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas forte pave do colosso, e teu respeito sua grandeza. Pra cima, a pátria amada, os feitos desses salves mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente imenso esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras obras e florão da América, iluminado o sol do novo mundo. Porque a terra mais arriba, os outros lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Brasil de amor eterno seja símbolo, lámpara que ostentas estrelado, dignamente louco desta flor, mas no futuro e glória no passado, os seres da justiça prata forte, terás cumprido teu não foge a luta. Ninguém te adora a própria morte. Então pra cima, pátria amada, os filhos deixam sua mensagem, pátria amada Brasil. Samir, com a palavra. Bom, primeiramente, eu recebi, por parte de alguns companheiros, confrades e confreiras, um pedido e estou tentando cumprir o pedido, entregando o bottom para quem não tem
do nosso Comitê de Civismo e Cidadania. Então, eu peço a ajuda do nosso querido Adolfo Savelli para que possamos entregar formalmente àqueles que não têm. Não que não tenham hoje, aqueles que não têm o bottom. Pode não ter trazido hoje, sem problema nenhum, assim como eu. Então, por favor, Adolfo, quem não tem, levanta a mão. 1, 2, 3. Tem. Já entrega agora, por favor. Uhum. Abriremos uma exceção para visitantes ilustres, como o João, por exemplo. O João, do Instituto Histórico e Geográfico, que nos honra com a visita. O Jorge, delegado da Grande Loja do Estado de São Paulo. Muito obrigado pela presença também. Nós vamos citar ao longo da reunião. Eu peço que ocupe a tribuna o nosso confrade Vitor Santos, para que nos brinde com algumas palavras. Onde está o Vitor? Senhoras e senhores, nesse momento, uma salva de palmas para o senhor presidente da Associação Comercial de São Paulo, Roberto Matheus Ordini. Confrade Vitor, peço a gentileza de aguardar um minuto para que possamos ouvir as palavras de saudação do nosso presidente, Roberto Matheus Ordini. Bem, boa tarde a todas e a todos. É um grande prazer, como sempre, participar de uma reunião como o COCID. O COCID não só cuida da história, como ele faz a história na associação comercial, principalmente nesse momento que nós estamos atravessando. É importante que todos os assuntos abordados com muita propriedade, escolhidos pelo COCID e pelo Samir, ele seja efetivamente divulgado, né? Nós temos hoje um assunto extremamente importante. A imprensa é aquilo que nós esperamos que ela seja, um poder, que é o quarto poder, como foi conhecido no tempo passado, pela sua importância. E o jornalista é exatamente a criatura que faz a história da imprensa. Então, com muito prazer, a gente recebe aqui o Douglas, recebe o Fábio e a Denise, que está chegando também aqui, sob a tutela desse meu companheiro aqui e do Adolfo, os dois que têm cuidado aí desse conselho com muita propriedade, fazendo com que a associação comercial cada dia cresça mais, principalmente depois de uma reunião como essa, ela tem um florescimento. Quero só pedir desculpas, porque eu não vou poder ficar até o final, tenho aqui dois compromissos que eles marcam na agenda da gente, e eu não mando mais nada, né? Tem que cumprir aquilo. Então, eu perco a oportunidade, muitas vezes, de me inteirar mais. Por sorte, isso é gravado e depois eu tenho oportunidade de recuperar o que passa aqui. Uma boa reunião a todos, muito obrigado pela presença de vocês. E, Samir, o comando é seu. Ordini, você sabe muito bem, e reitero o que eu sempre te digo, não só pessoalmente, como publicamente. A sua presença é sempre muito bem-vinda nesse comitê.
Na verdade, diria mais, é fundamental para que a gente possa demonstrar, através da sua tutela, o que é de fato a Associação Comercial de São Paulo, formadora de opinião na amplitude do termo. Muito obrigado pela presença. Então, Vitor dos Santos vai nos brindar com umas breves palavras. Pode ocupar a tribuna. Enquanto isso, estamos recebendo a jornalista Denise Campos de Toledo. Por favor, ocupar a tribuna. Como o tema desse encontro é a ética no jornalismo, então eu peguei um pequeno texto aqui para ler. A ética no jornalismo é a bússola da profissão. O jornalismo, como pilar da democracia, tem a responsabilidade de informar a sociedade de forma precisa, imparcial e ética. A ética serve como bússola para guiar os jornalistas em suas decisões e ações, garantindo a qualidade e a confiabilidade da informação. Princípios fundamentais: veracidade. A busca pela verdade é o princípio fundamental do jornalismo. Os fatos devem ser apurados com rigor e as informações divulgadas com precisão. Imparcialidade. O jornalista deve esforçar para apresentar os fatos de forma neutra, sem favorecer nenhum ponto de vista específico. Objetividade. A informação deve ser apresentada de forma clara e concisa, sem a interferência de opiniões pessoais do jornalista. Equilíbrio. Deve ser dado espaço para diferentes pontos de vista sobre o mesmo assunto, garantindo o pluralismo de ideias. Responsabilidade. O jornalista é responsável pelas informações que divulga e deve responder por elas. Humanidade. O respeito aos direitos humanos e à dignidade das pessoas deve ser sempre considerado. Muito bem, Samir. Dando continuidade ao nosso evento, nosso encontro, eu vou ler rapidamente o currículo de cada um dos nossos convidados para que o Samir possa dar a continuidade do nosso encontro. Muito bem. Começando pelas mulheres, recebemos a jornalista Denise Campos de Toledo, formada em jornalismo pela ECA USP, cursou economia na PUC São Paulo, é palestrante na área de economia macro e setorial, política e finanças pessoais. Autora do livro Assuma o Controle das Suas Finanças. Começou a trabalhar no Jornal da Tarde, onde ganhou o prêmio ESSO de Jornalismo, junto com a equipe de editoria de economia, com uma série de matérias que fez o governo alterar as regras do imposto de renda. Diga não ao leão. Foi comentarista da Rádio CBN, Eldorado, onde apresentou o programa diário Lucros e Perdas. Também foi comentarista e repórter de economia da TV Cultura, TV Manchete e Rede TV, onde também apresentou o programa TV Economia. Foi colunista do jornal Estado de São Paulo, da UOL e do Terra, My News e do podcast Mulheres Positivas e comentarista dos jornais do SBT. Foi comentarista do Jovem Pan News, apresentadora do jornal Jovem Pan e da Economia em Foco. Atualmente é comentarista, entrevistadora do jornal da TV Gazeta e analista do cenário macroeconômico na área de consultoria empresarial e de investimentos. Recebeu o troféu Mulher Imprensa 2009 e 2016, na categoria comentarista de rádio.
Em 2012, ganhou o Prêmio de Jornalista de Economia do Ano pela Ordem dos Economistas e o Conselho de Economistas. Em 2019, esteve entre os ganhadores do prêmio, os mais admirados da imprensa de Economia, Negócios e Finanças do Prêmio Especialista e venceu o Prêmio Comunique-se na categoria Economia, Mídia Falada e Mídia Impressa. Em 20, 21, 22 e 23, recebeu o Prêmio Especialistas, destaque em Financeiro e Economia. Salva de palmas para Denise Campos de Toledo. Na sequência, eu vou ler, resumidamente, o currículo do Douglas Nascimento. Douglas Nascimento é jornalista, historiador, tem 49 anos, colunista do jornal Folha de São Paulo e também dirige o Instituto São Paulo Antiga, fundado em 2009. E, atualmente, uma das mais importantes referências sobre a história e patrimônio histórico de São Paulo. Passou pela revista Veja, também pelo Museu da Associação Portuguesa de Desportos e é membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Salva de palmas para o Douglas Nascimento. O jornalista Fábio Marchesini é jornalista e pesquisador. É especialista em história do audiovisual e atua no resgate da memória televisiva, colaborando com pesquisas para documentários e filmes. Por 2 anos foi editor de audiovisual da ABC Casa, Associação Brasileira de Artigos para Casa, Decoração, Presentes e Utilidades Domésticas. Durante 6 anos, atuou como editor e redator do site TV História. Salva de palmas para o nosso jornalista Fábio. Samir, passo para que você dê continuidade aos trabalhos. Bom, vamos combinar o seguinte, nós vamos ouvir os palestrantes, na verdade não será uma palestra, né? Nós vamos ouvir sobre o tema ética e o tema jornalismo, de modo geral, durante alguns minutos, e logo após nós debateremos ou responderemos algumas perguntas, alguns questionamentos. Para isso, todos têm aí de frente papel e caneta. Então, aqueles que quiserem fazer alguma pergunta, se possível, por escrito, né? Isso também vale para os que nos assistem virtualmente. Fazer uma pergunta por escrito, mas se eventualmente quiserem fazer uso do microfone, peçam que a gente também abra o microfone. É lógico, com a devida cautela e a brevidade, né? Vamos começar, então, do fim para o começo. O Fábio Marchesini poderia nos brindar com algumas palavras? Por favor, a tribuna é sua. Bom, antes de tudo, é uma honra estar aqui na associação, ao lado da colega Denise, ao lado do colega Douglas, agradecer ao Samir, agradecer a todos que estão aqui presencialmente, também virtualmente, e eu acho que é uma honra também não estar só aqui, mas estar falando sobre a ética e o jornalismo nos tempos de hoje, né? E a gente estava até conversando um pouco antes, e a minha grande preocupação do jornalismo, acredito que seja da Denise e do Douglas também, é a questão de que quem é jornalista hoje? Que tipo de informação a gente recebe de forma verdadeira e assertiva? Daquele jornalista que pesquisou, daquele jornalista que ouviu fontes, que foi atrás da informação correta. Hoje, a gente tem para o bem e para o mal as redes sociais, a gente tem a internet, que é uma ferramenta maravilhosa, a gente tem a informação na palma da nossa mão, mas que tipo de informação a maioria da população está recebendo? Tem pessoas hoje em dia que eu noto que gosta de falar que é jornalista não sendo jornalista, né? A gente passa por uma faculdade, a gente passa por trabalhos, por estágio, e a grande preocupação é essa, uma pessoa com uma rede social, uma página que pode angariar 500 mil pessoas, passar o tipo de informação que ela quiser. Então, eu acho que hoje a gente fala muito de fake news, acho que também tem um grande perigo, que é a inteligência artificial, né? A gente vai ter agora, acho que pela primeira vez, umas eleições que vai ter uma preocupação grande. Eu acho que a próxima eleição presidencial vai ser um tema muito mais forte para saber quem está falando a verdade, se aquilo é um fato ou não.
mas eu acho que hoje o grande problema é esse. É o que as pessoas estão, como as pessoas estão se alimentando, quais as informações que a gente está recebendo de fato em tempo real, tudo muito rápido, né? E todo mundo está sedento pelo furo, né? Todo mundo quer ser o primeiro, quer colocar ali sem investigar, sem entender o que aconteceu. E aí a gente pode colocar situações em que expõem pessoas, que a gente coloca famílias, né? Muitas vezes num crime, numa situação. Então, eu acho que o jornalismo, existe o jornalismo de lazer, ele não pode ser um lazer de uma pessoa. Ele tem que ser uma responsabilidade muito forte nos dias de hoje, principalmente com tanta fake news, com tanta notícia manipulada, e que às vezes atinge até os veículos de comunicação de tantos anos, né? Que tem os nomes grandes, acabam caindo em uma cilada, e aí vira aquela histórica barrigada que todo jornalista odeia. Acho que a Denise e o Douglas querem distância dessa frase, a gente sempre quer tá longe disso, porque a gente busca passar informação. Então, no meu caso, eu sou pesquisador, leio a história, principalmente do nosso audiovisual, e eu vejo também um perigo muito grande, em parte de alguns jornalistas, em que eles não se atentam à história. Eu acho que, para que a gente conheça o país, o mundo, a gente tem que olhar para o passado. Olhando para o passado, a gente entende o que acontece hoje em dia e, às vezes, evita muitos problemas que aconteceram antigamente para nos repetir hoje. Então, eu acho que essa é uma grande questão também, porque o jornalismo, às vezes, o factual, quer colocar tudo tão rápido e não olha para a própria história de um país, os fatos que aconteceram. A gente esquece, é um país que se esquece. Eu estava até comentando com o Douglas que essa questão de pesquisador no Brasil é um trabalho árduo, é uma coisa difícil. Às vezes a gente até encontra por pessoas que são amadoras, que gravaram, guardaram fotos, jornais, a gente encontra a memória, às vezes não por órgãos, e sim por pessoas comuns que gostavam de guardar, registrar de algum modo. Então, eu acho que é de uma extrema importância a gente colocar esse assunto aqui, para que todos nós, jornalistas ou não, a gente possa debater, a gente possa entender os problemas do jornalismo hoje em dia, para que isso não afete não só a política, enfim, que afete o dia a dia das pessoas, que às vezes escutam, pode ser um problema mínimo para muita gente, às vezes falam alguma coisa que uma linha de ônibus foi cancelada, numa página que tem por aí e as pessoas não foi cancelado nada. Isso pode ser muito bobo, pode ser uma coisa no bairro, mas imagina isso de um modo maior dentro de um país como o Brasil. Então, eu acho que é muito importante a gente trazer esse debate, estar aqui do lado dos meus colegas aqui, é uma honra estar aqui falando disso e que a gente possa levar para frente, não só nós jornalistas, mas cidadãos do Brasil, para que a gente possa fazer um trabalho excelente com informação verdadeira. Obrigado. Obrigado, Fábio. Douglas, por favor. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês, é uma satisfação enorme. E, curiosamente, eu não sou o Paulo Maluf, mas eu também gosto muito de datas, de números e coisas assim. Então, Paulo Maluf, que, aliás, foi presidente da Associação Comercial na década de 70, né, entre o mandato de prefeito e o mandato de governador, né? Acho que foi 76 a 79. Eu gosto muito de datas. Então, falando de datas, né, quero brevemente passar uma efeméride aqui, que o meu trabalho à frente do Instituto São Paulo Antiga se completa 15 anos esse ano, completou em janeiro, né? E um dos primeiros lugares que abriram as portas para mim, isso lá atrás, quando era, digamos que a internet era tudo mato, né? Bem diferente do que é hoje, né? Foi a Associação Comercial de São Paulo, vai fazer 15 anos, até marquei a data aqui, foi em outubro de 2009 que eu vim aqui, a convite de um grande amigo, que eu não sei se ele está aqui, que é o Dr. Pedro Paulo. Cadê o Pedro? Não está, né? Então, assim, o Pedro Paulo foi uma pessoa, acredito que ele participe aqui ainda, que me trouxe aqui em 2009 e achou que o meu trabalho, que ainda dava os primeiros passos, eu não tinha certeza se ia virar um trabalho mesmo, né? Ele falou, não, vamos lá, que eu quero apresentar o seu trabalho. Eu participei de várias reuniões enquanto a agenda permitiu, e de lá para cá, né, o projeto cresceu. Hoje nós somos um instituto cultural com sede própria, um instituto particular, né? A minha querida amiga Beth ali já foi lá, já deu até palestra lá,
vizinha, inclusive, né? E hoje nós estamos comemorando 15 anos no ar nesse projeto e 5 anos vamos comemorar no final do ano do Instituto Aberto, com portas abertas ao público, né? Mas hoje eu só queria fazer essa lembrança porque é importante, porque a associação comercial foi uma coisa que me impulsionou muito pelo conselho na época. Eu lembro além do Pedro, eu lembro do Coronel Ventura, que estava desde aquela época, do Francisco Giannocara, que foram pessoas, e até de pessoas que já não estão mais entre nós, mas estão nos nossos corações, né? E que estimularam que eu permanecesse, que eu continuasse com o meu trabalho. Na época era muito difícil, né? E a internet tinha custos muito maiores e conseguimos manter. E meu trabalho é intrinsecamente ligado ao jornalismo, né? Porque falar de história também é jornalismo, né? E o que eu acabo fazendo é um jornalismo histórico. Como? Contando a história da cidade de São Paulo, com coisas que já se passaram, mas que se nós não aprendermos, nós estamos fadados a repetir erros. Podemos repetir acertos, mas geralmente a gente repete os erros, né? É muito complicado isso. E hoje estamos num momento muito diferente, né? Do jornalismo e também das redes sociais, que interferem diretamente no que o jornalismo produz ou que pode vir a produzir. Mas o que eu costumo dizer aos meus colegas é que a fake news é muito prejudicial, obviamente. Fake news não tem lado, tá? Fake news ela é danosa para qualquer lado, né? Mas, principalmente, uma coisa que eu gosto de fazer é puxar a orelha de quem consome jornalismo. Porque, geralmente, nós que estamos do lado de cá somos atacados. Aquele jornalista escreveu, eu não gostei, aquele cara é petista, ou aquele cara é bolsonarista, né? Aquele cara é do meio, um Ciro Gomes da vida, não vai de um lado nem do outro. Então, isso é muito difícil, né? A bronca que eu dou é que vocês, né? Quando eu digo vocês, eu estou falando da população em geral, precisam aprender a consumir o jornalismo, a consumir o conteúdo. Por quê? Porque se o jornalismo te incomodou, geralmente não é fake news. Geralmente ele te incomodou porque acertou uma coisa que mexeu com você e às vezes você não gosta. Muitas vezes nós temos, boa parte das pessoas temos políticos de estimação, né? Não é um petzinho que você dá água lá, mas é um político de estimação. Nós temos pessoas que nós admiramos na política, na sociedade civil, nós temos pessoas que nós admiramos em todos os campos. E quando a gente ouve uma coisa que é desagradável para aquela pessoa, a gente tende a ficar contra o jornalista. Então, o que eu peço sempre que vocês ouvirem uma notícia de fontes confiáveis, né? Deve ter pessoas aqui que não devem gostar de um dos veículos que eu trabalho, que é a Folha. Como tem gente que não vai gostar do Estadão. Mas é importante que vocês entendam que, muitas vezes, o que vocês não gostaram é porque a gente conseguiu fazer o nosso objetivo, que é incomodar, para vocês contestarem, para vocês pensarem, será que ele tem razão, né? Então, muitas vezes nós não temos lado. Tem alguns que têm, e tem jornalismo ruim, como nós temos médicos ruins, engenheiros ruins, há prédios que caem por aí, né? Há barrigadas por aí. A barrigada não é um fake news, a barrigada é um erro. Esses dias mataram o Faustão antes da hora, né? Um dos grandes jornais de Minas Gerais colocou o obituário dele no Twitter, né? E ele que eu saiba, ele está vivo ainda. Então, assim, o que a gente precisa é aprender a consumir a notícia e ler a notícia com calma, não repassar a notícia antes de lê-la no seu conteúdo, na sua integridade, na sua totalidade. Porque muitas vezes o começo da matéria está de um jeito, mas depois vai mudando e a gente acaba explicando o fato lá para o fim. Não é isso o correto, né? O correto é ser objetivo, mas hoje em dia eu tenho que admitir que nós temos um despejo enorme de jornalistas todo ano no mercado de trabalho e nem todos estão aptos à função, né? Mas eu acredito que quem é um jornalista de verdade, aquele que estudou com o objetivo de difundir a notícia, de espalhar a notícia verdadeira, de modo algum vai querer propagar coisas falsas e semear o ódio, né? Mas é importante que nós não esqueçamos, só para eu me encerrar, que eu adoro falar, então eu falo muito, é que o mal, né? O mal está presente em todos os estratos e camadas da sociedade. Então, não é o jornalista que é mal, muitas vezes é o ser humano que não é bom. Então, precisamos saber separar, muitas vezes, a profissão. Eu, como jornalista, já fui xingado por todos os lados. Uma vez eu escrevi uma matéria na Folha e fui xingado por um pessoal que era mais à esquerda, porque eu critiquei a ocupação no imóvel.
Virei ídolo de um pessoal do outro lado. Depois escrevi uma outra matéria onde eu falei que a comemoração do bicentenário foi prejudicada, porque hoje em dia muita gente está com vergonha de ostentar a bandeira, né? E o bicentenário foi uma coisa pífia. Eu tive na Argentina do bicentenário argentino e foi uma coisa maravilhosa, nosso vizinho mais pobre aqui do lado, né? E nós perdemos essa oportunidade que só vamos poder fazer isso de novo daqui 98 anos, né? Por quê? Porque muita gente estava tímido, né? E eu tenho certeza que todos, independente do extrato ideológico que ele esteja, eles amam o Brasil. Foi isso. É isso que eu queria falar. Deixa eu cortar aqui, porque senão não vai. Ótimo, muito obrigado. De fato, ambos esclareceram e já deram uma boa asfaltada no que nós vamos debater aqui. Denise, por favor, tenha a palavra. Boa tarde a todos. Não, ninguém. Boa tarde a todos. Eu agradeço muito o convite para discutir principalmente ética no jornalismo, porque normalmente eu tenho falado muito de economia e política, né? E aqui eu vou falar da minha profissão mesmo, do trabalho do dia a dia. Eu tenho uma pessoa nos acompanhando, Marcelo Sodimil, aí, que sabe há muito tempo que eu estou no jornalismo, né, doutor Marcelo? Estou vendo o senhor aí pela tela, e aí, se ele me viu desde o começo aí da carreira, ele acompanhou o meu trabalho, né? Tem também, já falando de redes sociais, o Vitor Santos já postou uma foto minha que eu pareço meio brava, não estou brava de estar aqui, mas eu acho que o jornalismo tem sido muito desafiado nessa questão da ética nos últimos anos. Eu acho que foi das piores fases em você conseguir exercer o seu trabalho sem estar sob suspeita. É um negócio muito complicado, isso vem de uns 4, 5 anos para cá. Coincidiu com a polarização da economia, eu acho que até da política, eu acho que até mais tempo do que isso, 5 anos. As coisas passam tão rápidas e a gente não sabe exatamente quando que começou essa polarização, não é? Então, de repente, você faz um trabalho técnico, uma análise técnica, e as pessoas sempre ficam buscando uma tendência no que você está falando, principalmente de economia. Os governos erram, os governos acertam na gestão da economia, nas medidas em que tomam, e você, como especialista na área, você pode criticar, você pode elogiar, você pode analisar, e as pessoas sempre ficam procurando alguma coisa que mostre a sua tendência política, se você é a favor ou é contra. E não se trata disso, né? Há pouco tempo eu estive em uma palestra e, curiosamente, uma pessoa chegou em mim e falou: olha, eu fiquei a sua apresentação inteira tentando descobrir se você era de direita ou de esquerda. Eu falei: que tal técnica? Eu falei: porque eu estou falando de economia, eu estou falando de perspectiva da economia, eu não estou defendendo um candidato nem outro, né? Então, é uma situação muito difícil, e você tem que calibrar muito o quanto que você expõe das suas críticas exatamente para você não influenciar negativamente, não passar o que você pensa. É claro que eu tenho posições políticas, é claro que eu tenho opiniões sobre os diversos temas, é claro que muitas coisas me incomodam, eu entrevisto pessoas em que eu tenho desprezo quase total pelo que a pessoa pensa, mas isso não pode transparecer, porque quando você tenta fazer um jornalismo que seja ético, você tem que ouvir as várias partes. A não ser que a pessoa esteja defendendo assassinato, crime, alguma coisa efetivamente contra a população, contra o país, senão você tem que dar espaço e você entrevista. E esse é o exercício diário de você manter a ética no jornalismo. Já teve entrevistas em que eu saí me sentindo extremamente mal pelo que as pessoas falaram, mas eu tenho certeza que essa pessoa não percebeu que ela estava me contrariando. Eu debati, assim como eu debato com pessoas que eu tenho admiração, porque você tem que aprofundar o assunto para poder levar para o telespectador, para o ouvinte, para quem está te acompanhando, a melhor informação possível, para que ela possa chegar à conclusão. Agora, aí entra a questão das fake news, de todo um trabalho de formiguinha que a gente vê no país, lamentavelmente, não só aqui no Brasil, mas no exterior também. Vocês falaram das eleições aqui no Brasil, mas das eleições nos Estados Unidos, desde a época de Trump, já foram marcadas por fake news contra Hillary Clinton, e isso vai persistir, né? E são coisas que vão no subterrâneo das informações, sabe? Se pode controlar até as redes sociais, mas você não controla o WhatsApp,
né? Essas informações ficam correndo, que as pessoas dão como certo, e aí você vê amigos seus e até familiares acreditando dessas informações e discordando daquilo que você tem muita informação e que você sabe que é verdade ou que não é a verdade dessa história. Então, tem esse exercício também no dia a dia com seus amigos e com familiares, para você não romper por um momento que eu espero que seja atípico da nossa história. Né? Então, é aquele exercício de você dar umas cutucadas de vez em quando e falar, não é bem isso. Aí a pessoa fala, não, mas você está torcendo para fulano. Eu falo, não é isso. Você está indo contra a ciência, você está indo contra a lógica, você está indo contra a realidade. Você está sendo influenciado, por causa disso, porque as pessoas se recusam, muitas vezes, a ver jornais, porque vê tendência em determinado jornalismo, não querem mais ler, elas acreditam nesses videozinhos que são fakes, que são montagens que conseguem hoje mudar a voz da pessoa, que conseguem mudar a imagem da pessoa. Então, a gente está lidando com uma coisa tão perigosa, que vem da inteligência artificial, da fake news, da deepfake mesmo, que é muito perigosa, né? Que cria uma realidade paralela que vai além da questão do jornalismo. Não é? E o Fábio estava falando que a questão das pessoas que não têm formação em jornalismo, eu acho que nós temos todo um histórico de comentaristas excelentes que não tinham formação em jornalismo, porque antigamente não se pedia diploma, mas eram especialistas da sua área. E, de repente, nós vemos uma enxurrada de palpiteiros que têm tendências claras e estão lá para influenciar as pessoas a acreditarem nas suas próprias verdades, no que eles acreditam, no que eles defendem. Esse eu acho que é um risco. E aí, quando se tem a proibição, processos contra esse tipo de posicionamento, aí se fala que é perseguição. Mas aí vai na contramão do que seria o jornalismo de verdade. Eu acho que o próprio jornalismo, em determinados pontos, quando se chega no extremo dessa situação toda, acaba se expondo demais, do ponto de vista opinativo, pessoal. Eu acho que se chega a esse ponto também. É uma situação que eu tentei controlar o máximo possível, e eu tento controlar isso, né? Eu acho que é muito difícil a pessoa saber em quem eu voto, quem eu gosto, quem eu não gosto, e não necessariamente se tem uma única tendência. O Brasil parece dividido em dois, e não é disso que se trata, né? Se trata do que você acha talvez menos ruim ou melhor em determinada condição, que não necessariamente seja melhor em tudo. Então, é uma situação muito difícil. Mesmo aqui falando sobre ética no jornalismo, eu estou tendo cuidado de vocês não imaginarem que eu estou pensando alguma coisa ou defendendo alguém. Então, é um exercício difícil, é um momento assim muito cansativo do jornalismo, em que você tem que se esforçar ao máximo. Agora, em economia, é isso, não dá para você inventar. Quando você tem críticas, você tem críticas. Quando você elogia, você elogia. Outro dia, eu estava criticando determinada medida recente, agora tomada pelo governo, e aí um seguidor no Twitter, ele teve a capacidade de encontrar uma discussão minha na Jovem Pan, da época do impeachment da Dilma, de que naquele momento eu a critiquei e que eu teria ajudado a criar o ovo da serpente. Nossa, a única coisa que eu respondi para ele foi: olha, eu gostei desse vídeo, eu gostei da cor do meu cabelo quando ele estava. Eu falei: não tenho nada a comentar, não sei como você localizou esse arquivo, mas a pessoa foi pegar uma discussão minha de anos atrás para justificar a crítica que ele estava fazendo a um posicionamento meu em relação a uma medida agora, para mostrar que eu defendia o Bolsonaro. Eu falei: então vai ver críticas que eu fazia também ao Paulo Guedes. Críticas que eu fiz diretamente a ele, inclusive em algumas entrevistas. Então, é isso, você tem que se policiar assim, nessa busca da informação verdadeira, da melhor análise possível, você ouvir fontes seguras que te possam ajudar a fazer essas análises com a maior segurança possível, mas, ao mesmo tempo, é preciso ter muito cuidado, hoje em dia, com a forma como você passa a sua mensagem, para que não se tenha uma visão distorcida do que você pretendeu falar, para que as pessoas não te vejam de uma outra forma. Então, é um desafio muito grande. Desafio com relação à ética, com relação a fazer o melhor possível, isso eu sigo desde o início
sabe, da minha profissão. Desde o começo, eu sempre tentei fazer o melhor possível, buscando as melhores informações, as melhores fontes, fazendo as contas, sabe, fazendo um trabalho preciso. Agora, a partir de determinado momento em que a política acabou se infiltrando em todas as áreas do país, as áreas de conhecimento, a partir dessa influência, você tem que se policiar também em relação à forma como você passa essa mensagem e lutar contra essa enxurrada de informações que vem através das redes sociais, que tentam desacreditar o teu trabalho em muitos casos, ou a avaliação que você faz sobre determinados assuntos. Então, é um momento que eu acho que é importante o jornalismo sério se posicionar, garantir um espaço nesse contexto todo para firmar a posição mais realista possível e que seja melhor para o país. Eu acho que é um momento muito delicado ainda que nós vivemos e que tende a persistir. Ver que essa polarização não parou, que esse nós ou eles continua da mesma forma. E isso contamina tudo, contaminou a questão na época da pandemia, a questão de ciência sendo discutida com teor político, e isso vale para todas as áreas, gente. Você pega em tudo. Futebol, você vai ver para quem que o jogador apoiava, sabe? Você vê esse tipo de discussão nas várias áreas, sabe? Se fulano apoiou Bolsonaro ou apoiou Lula, e ele presta ou ele não presta, não importa que a forma como o esportista, o jogador de futebol ou de outras áreas, ele se posicionava, ele exerce o trabalho dele. Então, eu acho que é isso. A ética tem que estar em alta, só que a ética anda em baixa em boa parte da nossa sociedade, lamentavelmente. Então, é esse o momento que a gente está vivendo. É isso. Muito bem. Bom, já temos algumas perguntas aqui, mas fiquem à vontade. A primeira seria para o Fábio, do nosso confrade Adolfo Savelli. Por que há uma aparente preferência dos jornais em divulgar más notícias? Bom, antes de responder a pergunta, a Denise falou essa questão de que a gente tem que falar, às vezes, de quem a gente não gosta, né? Então, acho que isso que é o ponto principal. O jornalismo não é gostar, o jornalismo é falar e colocar aquilo, mesmo que você não goste ou não, não importa. Sou corintiano, já escrevi sobre o Palmeiras, então já assim. Desculpa a pergunta. Porque há uma aparente preferência dos jornais em divulgar más notícias? Eu não vejo desse modo, né? Minha opinião, eu acho que o jornalismo, eu acho que até falam muito daquela setor do good news, né? Good news, coisas boas, mas eu acho que o jornalismo ele tem que colocar aquilo que está acontecendo. Se não é bom, a gente tem que falar que não está bom. Eu acho que a parte do jornalismo, no modo geral, seja qual for o governo, tem que falar o que está acontecendo de fato. Se não está bom, eu acho que é isso. Eu acho que não vejo esse ponto de que só quer repassar as coisas ruins, né? Eu acho que tem muitas vezes que você abre um jornal, realmente você sai de lá depressivo. Mas é uma realidade, é um ponto da realidade. O que eu acho que às vezes, muitas vezes o jornalismo faz é fazer a sensacionalização desse fato, é explorar isso, às vezes até com sadismo. Não falo apenas de modo policial, falo até de político também. O que eu acho é que é a realidade do ponto que está sendo mostrado ali. Se a inflação não está legal, tem que falar. Não importa o governo. Não importa se é o governo de esquerda, direita, tem que falar. A inflação não está legal, tem gente que está na pobreza, tem que falar. O jornalismo ele é a denúncia. Acho que talvez a notícia ruim seria a realidade de um país. Então a gente não pode esconder o que acontece. Eu não vejo desse modo. Às vezes eu sinto que há um sensacionalismo grande em alguns veículos de comunicação, em alguns pontos, até político, econômico, policial, esportivo. Aí eu acho que é um perigo. Acho que a questão de você fazer o telejornalismo ou o jornalismo escrito com sadismo em torno daquilo que é ruim, não é legal. Agora, você expor o que é ruim, acho que é o certo. Eu acho que a gente caminha. Eu acho que vai ter. Acho que é isso que o Douglas falou, né? Falou muito mal do Bolsonaro, agora está falando do governo Lula. Não tem jeito. O jornalismo é isso. Ele tem que mostrar a realidade dos dois governos, não importa, o governo futuro, enfim, tem que mostrar o que está acontecendo. Eu acho que é o ponto do jornalismo, cutucar e mostrar que a coisa não está boa.
mas sem sensacionalismo. Eu acho que a única coisa errada é essa, é expor de um fato como se fosse uma forma de atrair as pessoas para ler aquilo e colocar um pânico nas pessoas. Isso não, isso daí não é jornalismo, isso daí é circo. Olha, complementando o que ele falou, na verdade, o jornalismo não está para agradar, está para notificar, e às vezes a gente acaba tendo que colocar coisas que não são legais. Mas olha, hoje, né, hoje não teve só notícia ruim no jornal, mas misturado. O Caderno Internacional, agora não lembro se foi da Folha do Estado, eu leio os dois de manhã, mas acho que foi Estado de São Paulo. Tinha no Caderno Internacional, ao mesmo tempo, tem uma notícia terrível, que foi o bombardeio lá em não de Teherã, mas lá mesmo na Palestina, onde houve o bombardeio de um grupo que estava levando comida, né? E na página seguinte está o presidente Biden lá na corrida dos ovos de Páscoa, né? Não sei se vocês viram, dentro da Casa Branca. É uma boa notícia. Mas eu vou te dizer, as pessoas querem mais ler mesmo as notícias ruins, porque sabem que elas que acabam chamando a nossa atenção, né? Se a gente colocar, por exemplo, na primeira página, o prefeito foi plantar um jardim bonito, jardim de chuva, que agora está na moda, né? Na primeira página da Folha, não vai ser legal, mas colocar lá, prefeito está enrolado com a crise elétrica da Enel. Aí eu vou comprar o jornal. Acaba sendo assim, né? Mas é aquela coisa, a gente acaba tendo que sempre falar mais da notícia mais difícil, né? Ela impacta mais. Eu queria até complementar, mas tem algumas fases em que o noticiário é ruim mesmo, não tem como você fugir disso. Olha, semana passada estava muito pesado, estava pesado para a gente estar dentro do jornal, porque você tinha bombardeios na guerra, são duas guerras, tem da Ucrânia, tem na faixa de Gaza, e você tinha as imagens das pessoas morrendo, a questão de hospital e conflito se agravando. Nós tivemos aí a prisão dos envolvidos na morte na Marielle, nós tivemos avanço da dengue, da Covid, de doenças no país, as inundações, enchentes, barreiras caindo. Eu falei, gente, é em todas as áreas. Sabe quando acabava o jornal, eu acompanhando para fazer entrevista, comentário, eu falei, eu estou cansada. É uma coisa assim, é um excesso de notícia ruim. A gente tem tido isso, sim, e não é porque quer fazer manchete, porque de repente você corta o espaço para uma manchete que é relevante, que é negativa, para você falar de inauguração de um parque, fica curioso. Na Gazeta até eles têm essa preocupação em dar uma aliviada no noticiário, sempre tem uma matéria assim um pouco mais leve, mas ela destoa daquele normal, né? E talvez a audiência preste atenção nessa coisa ruim. Você não pode exagerar, muita gente deixou de ver noticiário na época da pandemia, por exemplo, né, que achava que não era tudo aquela verdade, aquela quantidade imensa de pessoas morrendo, a cidade se preparando, e aquele alerta todo em relação às vacinas, achava naquela época que era uma coisa tendenciosa, e depois se viu o balanço das pessoas que morreram, de fato. Mas o noticiário anda muito pesado, né? Então tem questão climática, tem questão policial, tem assassinatos, tem mortes de mulheres, anda um noticiário muito ruim, talvez tenha até a ver com essa questão da sociedade ter que acordar, talvez para melhorar o cenário, as relações, você ter menos violência, morte em trânsito, essas coisas todas que chamam a atenção, que foge do que seria uma situação normal de civilidade. Vem ao encontro do que da pergunta da confreira Bia Guimarães, que pergunta se vocês não acham que os títulos dos jornais estão muito iguais. Antigamente, os jornais disputavam mais por notícias diferentes. Eu acho que tem a ver com o que foi debatido aqui. Nós vamos abrir, temos mais 3 questões aqui, vamos abrir para alguém virtual. Então, nos pede a palavra o nosso confrade, que está em férias na Bahia, o Geraldo Nunes, que é jornalista também. Tem como colocá-lo aí? Olá, boa tarde, vocês me ouvem? Olá, boa tarde. Vocês me ouvem? Sim. Eu quero cumprimentar a todos, cumprimentar o Fábio Marchesini, a Denise Campos de Toledo, que foi minha colega
na Rádio Eldorado, o Douglas Nascimento, que navega nas praias que eu navego, as praias da memória, e eu estou acompanhando aí a palestra de vocês, e as pessoas perguntaram por que os jornais só dão notícias ruins. Na verdade, não é isso. Ontem, por exemplo, vou citar um exemplo, eu assisti o Jornal Nacional, e eles ficaram explicando por que as pessoas não devem acreditar em certas notícias que circulam nas redes sociais. Por exemplo, suco de inhame cura dengue, suco de folha de mamão cura dengue. Isso não é verdade. Isso é fantasia. É uma boa notícia. Olha, não caia na conversa das pessoas que falam pelas redes sociais, que isso faz bem, porque não faz. Então, é notícia boa. A pessoa tem que saber diferenciar o que é bom e o que é ruim. E muitas pessoas cobram o jornalismo chapa branca. Então, eu recebo muitos informes de pessoas que falam assim: olha, o governador anunciou a construção de um túnel que vai ligar Santos ao Guarujá, e ninguém fala isso. Não, é falado, é noticiado. Às vezes não dá primeira página no jornal, não dá manchete no noticiário da TV ou do rádio, mas é uma notícia que se fala. Então, as pessoas também não podem confundir o jornalismo de notícias com o jornalismo chapa branca, que é aquele jornalismo que só traz a notícia dos fatos administrativos do governo para o qual a pessoa é favorável. Entendeu? Então, é esse tipo de coisa. Mas o que me preocupa mais, e que eu peço aí os comentários dos colegas, é a respeito das pessoas preferirem se informar pelo WhatsApp do que através das notícias trazidas pela mídia, porque este não é um bom caminho. As pessoas reclamam, não sabem mais em quem confiar, questionam quem faz o melhor noticiário, quem que eu devo assistir, me perguntam muito isso, e eu digo, olha, é importante você assistir um noticiário de uma mídia que você conhece, uma mídia tradicional, porque não dá para você querer se informar pelo WhatsApp, porque circulam até coisas boas, mas tem muita notícia falsa, tem muita mentira. Então, eu deixo aí aos colegas que proponham alternativas em relação ao WhatsApp, porque hoje em dia ninguém mais liga o rádio de manhã quando acorda, liga o celular para ver o que tem no WhatsApp. Então, acho que nós da mídia precisamos utilizar mais o WhatsApp para informar as pessoas, né? E eu falaria também, as pessoas dizem assim, os jornais dão sempre as mesmas notícias. É que a imprensa brasileira é assim, ela cobre São Paulo, Rio e Brasília, né? Principalmente Brasília. Então, por isso são mais ou menos as mesmas notícias. Mas eu peço aos colegas que me apresentem caminhos diferenciados pelo WhatsApp para que as pessoas não fiquem só recebendo notícias falsas e passem a receber também notícias verdadeiras. Muito obrigado, hein? Muito obrigado. Bom, posso começar? Claro. Olha, um abraço para o Geraldo Nunes, que, como ele mesmo falou, nós nadamos na mesma praia e falamos sobre memória, né? Mas falando do que ele falou, tem alguns exemplos aqui. Bom, primeiro falando de televisão, né? Muita gente tem um bordão. Só me permite, então, vou acrescentar, já que temos várias perguntas, e somadas dá mais ou menos o que o Geraldo comentou, que é a respeito das medidas que deveriam ser tomadas para inibir os fake news e outros crimes cibernéticos. Isso da confreira Patrícia e do confrade João Tomás. Quem cobrará essa distinção, essa fiscalização e a punição? Um conselho profissional? Há posicionamento político em cima disso? Bom, uma coisa que muita gente fala, a gente vê muito aí, o pessoal aí quando vai discutir política,
principalmente política, né? A política roubou do futebol a atenção, né? Antigamente, né? Aqui em São Paulo era Corinthians e Palmeiras, aqui agora é direita e esquerda, né? Mas muita gente fala, isso a Globo não mostra. Acho que todo mundo aqui já ouviu essa palavra, né? Mas olha, não existe uma fake news maior que essa, viu? Que a Globo mostra. É que talvez ela mostre que a gente não goste, mas mostra. Na verdade, todos os canais abertos de televisão, eu não vou ser leviano aqui e dizer que alguém não tem jornalismo, né? Até porque são vários colegas que trabalham com a gente ou trabalharam, né? Todos prestam jornalismo. Mas é normal que aqui não é tão descarado como é nos Estados Unidos, que nós temos emissoras que são preferencialmente à direita, como lá temos a Fox News, né? Mas aqui nós não temos isso, porque ninguém assume, né? Aquela coisa mais diretamente. Então, isso eu acho que é um problema que as pessoas acabam problematizando demais. A Globo mostra, as outras emissoras também mostram. Agora, o WhatsApp realmente é um grande problema. Eu tinha um grupo de família, né, que não existe mais, né? Porque meu sogro, principalmente, meu sogro só se informa com os colegas do WhatsApp. Então, não adianta falar para ele, olha, isso não é verdade. Porque ele falou, não, mas eu vi lá logo de manhã, falaram isso. Mas não é verdade. Não adianta, o grupo acabou, o meu sogro só conversa com a gente por telefone, como faziam os neandertais, né, que a gente gosta de brincar, né, porque não tem condições, né. O WhatsApp, ele permite, desde que você coloque uma notícia real, um link, por exemplo, do Jornal da Gazeta, um link da Folha, né, como também permite que você coloque um Jornal da Cidade online, ou Brasil 24/7, um negócio assim. Você vê que eu estou neutro aqui, se tem um lado, se tem o outro, hein? Então, assim, permite tudo. O que cabe a nós é aquilo que eu falei, aprender a consumir a notícia, né? Ter o discernimento, falar, olha, isso aqui está muito estranho. Eu acho que os colegas também devem pensar mais ou menos isso, né? É isso, eu só vou questionar vocês dois, que vocês só falam de Palmeiras e Corinthians. Mas, São olha, Paulo aonde? Eu torço, na verdade, para Portuguesa, viu? São Paulo onde? Começamos por aí. Agora, Geraldo, curiosamente, eu dei muita risada quando ele falou, porque a minha prima deu para o filho que estava com dengue em inhame essa semana. Então, eu dei muita risada, depois 2 dias ela falou, não, é bom. Eu falei, quem disse que inhame melhora a dengue? Mas, enfim, foi essa coisa de WhatsApp. O WhatsApp eu acho que é uma coisa muito difícil de controlar, é uma coisa muito privada, a não ser que os vídeos de WhatsApp cheguem às redes sociais, e aí você pode tirar do ar no geral, né? Você pode exigir que aquele vídeo saia e acaba apagando, mas aí já fez o estrago. E é o Telegram também, não é só o WhatsApp. O WhatsApp é mais comum, mas são 2. Nós tivemos, por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral definindo as regras do uso de inteligência artificial, de fake news, de vídeos falsos, de fake nas eleições, mas não vai controlar o WhatsApp. Não vai. O WhatsApp conseguiu organizar movimentos, ele conseguiu organizar o 8 de janeiro, tem uma força muito grande, né? E você não pode, porque aí é invasão de privacidade, né? Você tem aqui o direito de usar o WhatsApp sem que haja um controle daquilo, a não ser que o seu celular depois seja pego, porque você enfrenta um processo. Então, eu acho que é muito difícil a gente conseguir. Agora, essa questão de manchetes, a gente sempre teve lead, sempre teve essa preocupação no jornalismo em você colocar a manchete que deve ter um interesse geral maior, que leva a pessoa a ler a matéria. Então, você faz uma manchete atraente para qualquer assunto. Eu acho que isso passa um pouco também pelo uso muito maior da internet. Quando você pega um jornal inteiro para você ler, e eu faço isso muito de fim de semana, no meio de semana não dá tempo de eu fazer isso inteiro, você descobre muito mais informação até sendo jornalista. Se você pega um jornal na televisão ou no rádio e você ouve de ponta a ponta, acompanha todo, você vai ver que tem muito mais coisa além da manchete inicial. A manchete é para atrair você para determinadas matérias que têm uma relevância maior no geral no noticiário, e a gente tem a política dominando muito, a economia dominando muito, desastres ambientais, mas quando você vê um jornal inteiro, se você vê ele na íntegra, você vai ver muitos outros temas que te interessam, que são mais leves, mas que estão naquele contexto geral. O problema é que as pessoas se apegam a determinadas manchetes. Há distorção, inclusive, disso. Um jornalista fala, aquele pedacinho é cortado e colocado nas redes sociais, dando uma ideia completamente diferente
de tudo que foi falado. Eu não sei exatamente como combater, Geraldo. Eu não sei por onde começar a combater essa questão de WhatsApp. O grupo da minha família resistiu, mas a gente combinou não falar de política, não falamos de política, né? Inclusive, no dia que eu estava fazendo a cobertura do resultado das eleições, eu falei, todos quietos, por favor, né? Falem de outros assuntos, um vai passear no campo, outra coisa, porque é isso. Você tem que preservar a tua identidade pessoal, o que você é, para além desse cenário todo. Mas como combater essa história tipo do inhame e que passou pela cloroquina também, eu não sei. É que, na verdade, o WhatsApp ele é uma coisa instantânea, né? Por exemplo, eu moro num condomínio que tem 3 torres, são 12 andares, eu sou o único que assina jornal impresso. Então, eu sou um Neandertal também, porque... eu também tenho, eu sou o único que assina jornal impresso, porque para você ler o jornal, você tem que abrir aquele trambolho, né, como falo, você tem que ligar o rádio, ligar a televisão, às vezes para você ver um jornal, seja por streaming, a internet não está boa, então o WhatsApp ele é a ferramenta veloz, né, como a gente fala, para o bem e para o mal. E o Geraldo falou, né, ele perguntou se a gente tem alguma solução, é impossível, mas eu acho que as coisas estão mudando no jornalismo, a gente sempre cita a Globo, eu acho que a Globo, de uns anos para cá, vem aproximando o jornalismo do público, né? Acabou aquela coisa séria, né? Era o Cid Moreira, cintura para cima, aquela coisa chapada, boa noite, tchau, acabou. Não, eu acho que, principalmente os telejornais também, da Gazeta e de outras emissoras, estão aproximando o público, estão talvez olhando mais para o público, falando a linguagem do público, se aproximando, dando aquela confiança que, de fato, se perdeu ao longo dos anos, por questões de que é aquilo, né? O jornalismo inteiro é o sistema, então a gente tem que ouvir o Zé da esquina que eu vi nessa semana na Marginal Pinheiros um carro de um cara que estava com o canal dele do YouTube falando que ele prova no YouTube que a teoria da relatividade é uma farsa. Então, quer dizer, o OK Einstein, vamos lá falar com o cara do YouTube que ele vai saber e tal. Então, são coisas assim que a gente vê, porque a internet, essa questão foi muito boa para a gente poder ouvir os outros, a gente colocar a nossa opinião, a gente conhecer muita coisa. Eu acho que todos nós que a gente se conecta no YouTube da vida, por exemplo, que é a ferramenta que é o meu trabalho, a gente conhece muita coisa. Mas é aquilo também que o Douglas falou, tem muita gente ruim e que usa isso para o mal. Então, eu acho que combater, não sei se é o caminho, mas eu acho que se a gente aproximar cada vez mais o público, os grandes veículos, aproximar o público, ter uma ligação com o público poder opinar, o público poder falar, e o jornalismo poder expor também a opinião do público, não apenas porque a cachorrinha dele fez aniversário e botar foto da cachorrinha, não. Usar, como o rádio já usa, como veículo de comunicação, como um serviço público mesmo. Eu acho que aí a gente acaba tendo uma confiança maior. Mas a galera vai continuar ainda tomando inhame para... Infelizmente vai ter isso, vai ter mal jeito. Pelo menos não faz, né? O inhame mal não vai né? fazer. Esse é o grande, mas o pizza é importante, mal não vai fazer, O inhame né? não faz mal. Bom, nosso tempo está fluindo rapidamente, nós vamos passar a palavra para duas pessoas no presencial. Então, primeiro Gilberto, confrade Gilberto, posteriormente Marcel Solimeu, por favor. Primeiro Gilberto. Muito obrigado, boa tarde a todos. Samira, não tenho dúvida que essa tarde é histórica. Histórica pelo fato de que a Denise, lá nos tempos do governo Sarney, efetivamente ela contribuiu para que se modificasse a legislação do imposto de renda. Histórico pelo fato de que o Douglas conseguiu restaurar o marco de divisa de Santo Amaro, o que é, evidentemente, um ponto extremamente importante para nós santamarenses, mas não é só. Também pelo fato de que ele integra a equipe da Folha de São Paulo, que casualmente foi o meu primeiro emprego no período jurássico com registro de datilógrafo. E notadamente pelo Fábio, a certeza e a credibilidade de que há uma preocupação por todos vocês do jornalismo sério que hoje já tem esse olhar para a questão das fake news, da deepfake, do que está por vir, e mesmo a própria questão do WhatsApp, que de qualquer maneira nós dependemos de regulamentação, mas temos consolidações no judiciário que de qualquer maneira autorizam a quebra do sigilo telemático e a gente consegue achar o rastro desde o primeiro e responsabilizar quem de direito. Evidentemente, vocês representam, sim, a ética do jornalismo,
na medida que falam da questão da aproximação do jornalista com a população, revelam que vocês e alguns outros ainda que são, de certa forma, juráxicos, porém modernos, e que de uma hora para outra, tal qualmente os advogados vão do céu ao inferno e depois voltam ao céu, representam condignamente a categoria de vocês. E para fechar, a minha pergunta vai no seguinte sentido: estamos aí em períodos pré-eleitorais e temos observado, evidentemente, independentemente daqueles que são partidários ou não, que não têm isenção no momento de dar a notícia, a questão das propagandas positivas. Isso tem, na verdade, as notícias positivas no sentido de tentar induzir a população a acreditar que aquelas notícias efetivamente são verdadeiras e que na prática nós sabemos que não o são. Qual é o pensamento de vocês em relação a isso? E vocês acreditam que ainda é possível debelar esse tipo de postura por aqueles que fazem o mau jornalismo? Essa era a minha pergunta, desculpe se me estendi. Estou pensando como é que eu vou responder. Pensando nisso. Tem a questão do mau jornalismo também, eu acho que tem que ter uma fiscalização efetiva, né? Que aí passa também pela fake news através dos vídeos, que isso corre pelo WhatsApp com muita rapidez. Eu acho que tem que ter uma agilidade cada vez maior em relação a esse controle, né? Que não é censura. Não é? Inclusive das próprias plataformas, eu acho que tem que ter uma cobrança muito maior em relação ao que se coloca dos vídeos, tá? Não deixar assim 24 horas para trás. 24 horas já produziu estrago imenso, um vídeo falso que vai rolando, que as pessoas copiam e você não consegue segurar mais. Então, eu acho que tem que ter um controle muito rápido. A gente vê, por exemplo, que o TSE atuou nesse sentido, porque percebe toda a dificuldade, teve toda a discussão a respeito das urnas eletrônicas, então eles sentiram o risco institucional que se tem relacionado a essas fake news. Agora, o Congresso vem se omitindo da discussão de um projeto sério também das fake news, que está há muitos anos em pauta. Eu já fiz matéria sobre isso, acho que há 4 anos, com o relator, com o pessoal que deveria estar trabalhando nisso. E aí, quando o STF atua, o Congresso fala que eles estão passando por cima dos poderes. Então, se deveria ter uma legislação específica em relação a isso. A Europa tem tomado providências com relação a punições, os Estados Unidos também estão muito preocupados com essa coisa, eu acho que o mundo todo tem de estar, e os Estados Unidos, por exemplo, têm preocupações com o TikTok, que aí já é uma coisa internacional. Não é apenas a influência que você tem internamente com assuntos internos. Então, é assim, a preocupação com o que vem da China, o contato que tem com informações, com controle, e aí não é fake news. São instrumentos mesmo de invasão de privacidade que você pode ter nas várias áreas. Então, você não tem só o vídeo, você tem os seus dados, e tem o algoritmo depois que você se sujeita, e aí você só fica recebendo informações daquilo que você se interessou. Então, se você, de repente, gostou de uma certa tendência política ou determinado tipo de informação, você é massacrado por essas informações e talvez por isso depois o pessoal fale que determinado jornal não dá esse assunto. Não dá porque não é verdade. Não dá porque não tem essa importância que foi colocada lá. Então, eu acho que faltam instrumentos legais para você conseguir barrar essa questão. Eu acho que o jornalismo tem que ocupar todos os espaços possíveis, através de podcast, através das redes sociais, por mais chato que seja, né? E tem dias que a gente sofre com isso daí. Eu não consigo ficar muito imune quando tem crítica demais em rede social, eu confesso isso. Eu começo a ler, já teve feriado que eu critiquei uma passeata que eu levei 5 horas para chegar na chácara, onde minha mãe mora, que fica a 140 quilômetros daqui, porque estava tendo uma manifestação. Eu critiquei, gente, eu fui bombardeada, assim, eu passei o fim de semana bloqueando. Eu perdi tempo com isso, de raiva que eu estava, sabe assim? Porque foi uma coisa inconsequente que aconteceu aqui em São Paulo, que é a principal cidade. Então, você vê que você sente isso. E as pessoas associavam isso a uma questão política, que não era. Não é? Então, é um trabalho meio assim de formiguinha, virou. Né? Porque não tem aquela força das redes sociais, desse senso comum que se criou de que tudo é ou o bem contra o mal.
né? Essa polarização total que se tem. Então, eu acho que faltam instrumentos legais, falta o Congresso trabalhar em relação a isso, falta a Justiça trabalhar, seria um trabalho principalmente do Congresso para não ter aquela conotação de imposição de um poder sobre o outro. Né? E alguns projetos podem até partir do Executivo, mas sempre vai ter aquela discussão. Agora, se for um consenso do Congresso com vários partidos, aí a história é diferente. Agora, eu acho que é preciso agir muito rápido e punir as plataformas, que elas têm uma lucratividade imensa, absurda, e elas lidam com a sua informação, elas te colocam à mercê desse algoritmo, que é uma coisa horrível, né? Você procura uma palavra, você é massacrado depois, como se você quisesse. Eu quero comprar uma coisa. Aí você, para sempre, você quer comprar aquilo, não é? É um negócio irritante, que sabe, você não tem muito como escapar. E isso acontece nos vários assuntos. E na política é uma coisa perigosa, né? Na gente, próximo das eleições, quem tiver muita força nas redes sociais aumenta o potencial de vitória. É isso. E eu acho que é muito ruim que isso possa acontecer, né? E eu acho também, a gente vê a questão da pandemia, né? Mesmo feito um consórcio entre os grandes veículos de comunicação, mesmo eles colocando ali os dados com as informações conjuntas, né? A gente viu a força que tem as fake news, mesmo com consórcio. Então, o que acontece? Mesmo os veículos de comunicação, aqueles que são verificadores, né? Que falam se é falso ou verdadeiro, enfim, não tem a rapidez que o WhatsApp ou o TikTok ou qualquer outra coisa tem no público de forma geral. Eu acho que se a gente recebe no SMS aqui agora, se estiver chovendo forte, a Defesa Civil avisa que está caindo uma chuva, procure abrigo, etc., eu acho que a gente deveria ter isso com as notícias, principalmente nas eleições. Eu acho que o TSE deveria alertar isso em qualquer... Não importa, todas as plataformas, alertar, pintou uma notícia que o candidato fulano de tal está nos Estados Unidos já comprando eleição. Já bota que aquilo ali é mentira, já bota que aquilo ali não existe. Não foi confirmado. O TSE e também os veículos de comunicação eles têm que atuar juntamente, porque realmente, e essa questão das plataformas digitais, dos nossos dados, né? E eles, com tanto dinheiro, eles injetam publicidade, injetam nos programas, patrocinam tudo. Quem vai falar mal? Né? Às vezes a gente pensa, quem vai fazer uma denúncia tão forte se aquele programa está sendo patrocinado por plataforma tal? Né? A gente pode ter um outro veículo de comunicação. Teve o caso da Piauí, que fez uma matéria sobre o Kauai, em que eles ajudaram na manipulação, né? Das candidaturas, que também tem conteúdos ali de pedofilia. Foi uma matéria explosiva. Por que não saiu? Aí eu fui ver que o Kauai está patrocinando tudo que pode. Quem vai falar isso também? Então, esse é o grande problema. Eu acho que também é um ponto importante da gente valorizar os veículos independentes também, que têm sua seriedade, que colocam à risca, muitas vezes, o emprego e muitas vezes até a própria vida para denunciar. Então, eu acho que é um conjunto. E complementando o que eles estão falando, a gente tem como inimigo, geralmente, o nosso oposto político, né? O Lula vai estragar o Brasil. Bolsonaro está estragando tudo. Mas as pessoas não prestam atenção no real vilão de hoje em dia, que são as redes sociais, especialmente os algoritmos dela, como ela estava falando agora há pouco. Outro dia eu fui fazer uma matéria sobre as fanfarras que tinham aqui em São Paulo, para uma postagem, não era nem para jornal, nem para o portal, era para o meu Instagram, porque uma pessoa mandou uma foto de um desfile que teve no Tucuruvi. E aí eu fui falar com essa pessoa pelo Facebook. Eu fui bombardeado, não que era ruim, até que eu gostava de ver, viu? Mas eu fui bombardeado por 3 semanas de vídeo de mulheres dançando com aquela baliza na Guatemala, no Porto Rico. Por quê? Porque o algoritmo entendeu que eu gosto de ver gente de baliza. E foram 2 semanas que eu tive que ir lá ficar clicando, não tem interesse, não tem interesse. E, apesar que era legal de ver, mas eu ficava lá. Então, assim, isso é o perigo. Então, muitas vezes a gente vê uma notícia e a gente só se informa por um veículo, né? O José Paulo de Andrade, o saudoso José Paulo de Andrade da Bandeirantes, uma vez ele disse para mim, pior do que ler um jornal é ler nenhum, mas muito pior é você não se informar, você tem que ler 2 jornais que pudesse.
Eu, antigamente, lia até o jornal da Associação Comercial, que era o Diário do Comércio, que era muito bom, né? E, assim, leiam mais de uma fonte, ouçam mais de uma fonte, assistam mais de uma fonte, porque assim você vai saindo da zona de conforto, porque a zona de conforto não te permite, muitas vezes, contestar. Então, assim, você gosta da Jovem Pan? Nada contra. Ouça a Jovem Pan, mas ouve a Bandeirantes, ouve a CBN, você lê a Folha, lê o Estadão, né? Gosta do Jornal do Rio, lê o Globo, que também fala às vezes de São Paulo, lê a Veja, leia Isto É, porque você, obtendo fontes diferentes, formas de pensar diferentes, isso desenvolve em vocês também muito melhor o senso crítico, né? Olha, eu não gosto daquele jornalista porque ele não escreve de uma forma que eu gosto, mas eu entendo o que ele está escrevendo. Então é importante a gente ler mais de uma fonte. Isso é muito bom para vocês. E na hora que vocês vão divulgar no WhatsApp, você manda A, mas manda B. O meu grupo no WhatsApp na família acabou porque o meu sogro mandou um negócio. Meu sogro, olha, viu o homem ir à Lua pela primeira vez e, de uns anos para cá, passou a contestar que o homem foi à Lua. E aí eu mandei umas notícias, mandei a fontes interessantes e tudo mais. Ele me bloqueou. E bloqueou a filha dele. Aí acabamos tirando o grupo. Por quê? Porque as pessoas acabam acreditando tanto numa notícia que não existe, que acaba até relegando coisas que viram no passado. Né? Eu fico imaginando como deve ter sido a emoção de ver o primeiro homem pousar na Lua e hoje, anos depois, você fala, não, aquilo foi estúdio de Hollywood. Complicado, né? Marcelo. Boa tarde. Eu queria cumprimentar o Samir pela iniciativa, a homenagem ao jornalista. Eu sou filho de jornalista e pai de jornalista. E convivo com jornalista já aqui há 60 anos, e já com várias gerações de jornalistas, e sou obrigado a ler profissionalmente 5 jornais todo dia. Então, mas eu queria mais cumprimentar do que fazer pergunta. Mas agora só uma curiosidade. O politicamente correto traz problema muitas vezes? Traz, né? Traz. Imagina. Traz, sim. Não, traz. Tem algumas situações que o politicamente correto é isso. As pessoas acham que não é politicamente correto, eles acham que é tendencioso. Então, você está sendo politicamente correto, você está impondo, falando da realidade da coisa, e a pessoa acha que não é isso. Tem o politicamente correto agora contra a discriminação, contra racismo, contra uma série de coisas, né, que as pessoas também questionam, né, acham que não querem evoluir nesse sentido, mas você falar a verdade, muitas vezes, hoje em dia, é um problema. É um problema. Você coloca a tua opinião, solta na rede social e aí se prepara para ser malhado. É isso, né? É um negócio assim difícil. Mas tem que manter essa posição. E tem um negócio curioso agora que eu mostrei para o Fábio, que a gente estava falando de WhatsApp, né? Eu acabei de receber uma mensagem de uma conhecida minha falando 2 coisas. Você ouviu falar que o Bradesco está falindo e que a Volks vai embora do país? Está aqui, eu mostrei para ele, eu recebi agora, enquanto eu estou aqui. A pessoa investe lá no Bradesco, ele está falindo. Então, é isso, gente, é o WhatsApp. Está aí o risco da coisa. Eu estava até respondendo, enquanto isso, mandando matérias explicando as situações aí para ter argumentação. Eu nem tento colocar minha argumentação, eu pego uma pesquisa que mostre as coisas. Mas é uma situação muito difícil que nós estamos vivendo. Eu acho que, às vezes, até já teve notícia que eu fiquei em dúvida, não sei se aconteceu com você isso, assim, que a coisa parecia tão assim verdadeira que você fica em dúvida. Eu fui checar, isso já aconteceu comigo. Imagine, se a gente tem esse momento de vulnerabilidade, imagina a pessoa que tem menos informação, que não está lidando com as notícias no dia a dia e buscando mais informação, que eu tenho essa preocupação de ler jornal, de ouvir mais de um veículo, de ouvir rádio no carro, de ouvir mais de um veículo, e tem alguns que eu confio mais, né, que é pelo perfil, né, por vivência, por conhecer os jornalistas, eu confio mais. Né? A gente sabe, a gente não vai fazer propaganda, mas a gente sabe quem que a gente pode confiar mais. Né? É verdade. Olha, o politicamente correto é complicado hoje em dia, né? Porque você hoje existe o eu profissional e existe o eu social, né? Antigamente o eu social que nós tínhamos eram
Por exemplo, a confraternização aqui no final da reunião, um bate-papo com amigos numa sexta-feira. Hoje, o social, você abriu, está no X, que é o Twitter, o Facebook, escreveu algo que caiu meio torto, mesmo sendo verdade, você vai ser massacrado. A gente vê, por exemplo, a autora dos livros do Harry Potter, né? Que é uma pessoa muito lida no mundo inteiro, e ela tem posições duríssimas quanto à transexualidade, né? Ela acha que não deve ser como agora na Escócia foi aprovada uma lei que você não pode contestar, né? E ela é absolutamente contra. Ela está sendo politicamente incorreta para os níveis de hoje, mas ela está defendendo um ponto de vista, né? Então, o que acontece? O politicamente correto, ao meu ver, muitas vezes ele acaba te obrigando a pensar de uma forma que você não quer pensar, né? É claro que hoje não se cabe mais o racismo, o preconceito contra homossexuais, ou o que for, preconceito, tem gente que não gosta de fulano porque, por exemplo, a minha sogra, ela tem medo de oriental. É um problema de infância, porque ela teve uma cuidadora, quando ela perdeu a mãe muito cedo da gripe espanhola, e ela era maltratada por essa senhora oriental. Ela tem pavor de ficar perto de alguém oriental, não importa, para ela oriental é tudo, ter o olho puxado para ela é ruim. Ela vai falar alguma coisa, ela vai ser crucificada, ninguém vai pensar que ela tem um problema, né? Então, o politicamente correto acaba é uma autocensura hoje em dia, né? Se você não gosta de uma coisa, você tem que fingir que gosta, né? Eu já fui em reuniões que me convidaram, onde o tema... Eu caí uma vez numa sinuca que me chamaram para um evento sobre São Paulo. Faz muito tempo isso, um pouquinho antes da pandemia. Chegou lá, era um movimento separatista, de São Paulo independente. Começou falando de São Paulo independente, depois caiu para discriminação para as pessoas de outras regiões, e assim, se saísse uma foto minha naquele lugar, eu estava frito, né? Então, assim, é complicado, a gente às vezes cai em umas sinucas aí que... Mas, hoje em dia, nós temos realmente que nos preocupar muito com o politicamente correto, porque hoje é muito fácil você ofender alguém, né? Mesmo que você não queira, né? Às vezes você fala uma coisa meio torta e interpretada de uma forma, né? Eu mesmo tive uma discussão uma vez que eu perdi um monte de seguidor porque eu falei que eu não achava correto uma jogadora de vôlei que é transexual disputar junto. Eu não tirei o direito dela de disputar, mas eu questionei que ela é muito mais forte, né, do que as demais colegas, de que isso eventualmente pode trazer uma desvantagem para o adversário. Nossa, o que eu perdi de seguidor aquele dia foi impressionante. É assim que acaba funcionando, né? Mas eu também acho que, além, né, do politicamente correto, às vezes falta interpretação de texto. Exatamente. De muitas pessoas, né? Não sei o que está acontecendo, acho que é uma epidemia que as pessoas não estão conseguindo mais ler, interpretar um texto, só uma vírgula ali já é um caos, né? E eu acho que essa questão não é só apenas a opinião política, acho que é de modo geral. Você dá uma opinião contrária, por exemplo, eu estou escrevendo um livro sobre a história das coberturas da televisão. E tem pessoas que eu não acreditava nisso, tem pessoas que são fãs de canais de televisão. É um negócio louco, é realmente louco. E aí eu estou fazendo o capítulo do 11 de setembro e a única emissora que não transmitiu ao vivo foi o SBT. Os fatos. Foi a única que não mostrou nada. E eu faço uma crítica. Até falei com alguns colegas, olha, é uma crítica jornalística, é um ponto de que não deram atenção para um fato tão histórico. E também fui cancelado por algumas pessoas que souberam nas redes sociais. Lógico, você foi tudo mais. Plantão, aí eu falei, caramba, então assim, às vezes a gente quer escrever sobre algo. É que você foi contra o Chaves, pô, tava passando Chaves. Chaves. Pois é, né? Tá, olha, a pior coisa que tem é fã de Chaves e de Xuxa. Nossa, não falem mal. Ayrton Senna também. Mal. Ayrton Senna. Nunca falem mal. É um conselho que eu dou para vocês, porque é uma opinião sua. Eu acho que o que acontece? A gente dá opinião. Vocês podem debater. É a questão saudável. É a democracia, né? Agora, eu acho que essa questão de que você dá uma opinião de uma manifestação, você dá opinião de um fato qualquer, e as pessoas te atacarem por isso, cancelarem, né? Eu acho que é esse, né? O cancelamento. Isso daí é desumano.
Isso daí é um negócio assim que a gente vê. Se a gente perde seguidores, se a gente vê pelo menos 5, 10, 20 pessoas sendo massacradas, imagina uma pessoa que fala uma coisinha ali sem querer e já acabou a carreira. Sim, muito sério. Isso cresceu de uma forma extremamente verdade. todo mundo, né? Aqui no Brasil, também citar exemplos, na política, inclusive. Então, quer dizer, você está totalmente mergulhado nisso. Aquilo que aconteceu com o Douglas, com certeza, tem um bando de haters que vai ser perseguido a vida toda. A Beth tem uns haters na Moca, porque ela é contra o progresso da Moca, porque ela defende o patrimônio lá. Os haters da Moca são do Bexiga. Nossa. E é perigoso mesmo, porque você tem essa questão da opinião, você às vezes, jornalista, tem uma coluna, enfim, e às vezes você fica até pensando, já aconteceu isso comigo, não sei se aconteceu com a Denise e com o Douglas, de se eu escrever sobre isso aqui, será que é uma boa? E não é nada demais, é uma crítica ou qualquer outra coisa dentro do jornalismo, certo? Dentro daquilo. E aí eu fico, já teve vezes que eu não, porque se eu escrever sobre isso aqui, vou tá lascado, né? Então, mas sabe o que é curioso? Você não precisa escrever, não. Eu tenho uma entrevista diária lá na Gazeta e eu divulgo nas redes sociais. Tem alguns nomes que eu coloco que eu sei que vai vir chumbo do outro lado. É isso. Eu estou avisando que eu vou entrevistar no jornal à noite a pessoa e coloco o tema. Ah, pronto. Porque tem perfil até por onde eu trabalhava que me cobram que eu tenho um pensamento alinhado, né? E eu nunca tive pensamento alinhado com nada, assim. Eu tento manter essa coisa ética. Então você põe o nome, eu falava, eu vou perder um monte de seguidor. Ah, não dá outra. É colocar foto com a pessoa, olha, eu vou entrevistar hoje, 19h45, coloca o tema lá, pronto. Já você começa a perder. E antigamente as pessoas ou xingavam dentro de casa mesmo, né? Eu via a televisão, sei lá o quê, ou mandavam carta. Meu avô era apaixonado pelo Diário de São Paulo. Nossa, eu acho que o pessoal até já cansou dele lá na época, porque ele reclamava. Eu acho que esse ponto era legal, né? É legal, como eu falei, a rede social tem esse ponto. Ótimo, a gente pode expor opinião, mas aí os haters, né? Descamba para um ponto que não existe debate. É uma cultura do cancelamento. Olha, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo em 22, que é do politicamente correto, que eu acabei sendo politicamente incorreto, que eu recebi até ameaça de morte pela coluna que eu escrevi na Folha. Em 2022, alguns vereadores, uma vereadora mudou o nome da rua mais importante do Bom Retiro, que é a Rua Prats, né? Porque o Prats foi um dono de terras ali, né? Junto com o Marquês de Três Rios. Ela teve a pachorra de aprovar, porque não sei se vocês sabem como é que é a aprovação de nome de rua, na mudança, né? Tá lá um vereador jogando pif-paf, o outro tá Candy Crush no computador. Vamos mudar a rua A para B. Alguém de contra? Aí o cara, não, tô ganhando os pontinhos aqui. Aprovado por unanimidade. E foi assim que mudaram o nome da Rua Prats para Prats Coreia. E eu fui totalmente contra. Eu fiz uma coluna na Folha, onde, inclusive, eu devia ter desembargado o texto, eu não desembarguei, eu esqueci, foi direto, era novo na Folha, passou, e eu critiquei. Aliás, procurem esse texto, é bem interessante, onde eu citei o apagamento da memória das outras comunidades que estão lá e que nunca tiveram problemas, que são os gregos, os judeus de várias nacionalidades, os italianos, e recentemente nordestinos, bolivianos e paraguaios. E eu mostrei que o consulado da Coreia paga para grafiteiro fazer um grafite com desenho coreano, que tem pessoas que ficam vendo imóveis que são colocados para locação, inclusive perto da casa do nosso amigo Rodrigo Gutenberg, que, por exemplo, vai alugar um imóvel, vai um coreano lá e aluga para segurar o imóvel, para depois passar para um boliviano, para um brasileiro não ficar com o imóvel. Eu coloquei isso na coluna da Folha, e coloquei que nós estamos sendo colonizados novamente, dessa vez pelos coreanos, né? Nossa, esse texto... Primeiro eu levei bronca do editor, porque eu não desembarguei o texto, né? Aí eu falei, puxa, eu tinha esquecido, né? Mas, na verdade, eu acho que eu esqueci. Mas, porque eu precisava falar sobre aquilo e nenhum jornal ia falar. E aí eu recebi até ameaça de morte no telefone. Ligaram no telefone do São Paulo Antiga, mandando eu tomar cuidado, que se eu passasse pela Coreia, seria meu último... Pelo Bom Retiro, seria meu último passeio por lá. E depois se engajaram, aí são os haters que ela falou, se engajaram
para dar avaliação ruim no meu Google, né? Você pode dar de 1 a 5 estrelas, começou a aparecer uns Hong Xin Shen, ou não sei o que lá, Chong, e todos eles dando 1 estrela para acabar com a avaliação do São Paulo Antiga, nem põe um comentário, 1 estrela, pum, 1 estrela, pum. Eu tive que abrir um chamado no Google, provar que aquilo era um ataque orquestrado, né? E levou 6 meses para o Google remover parte delas, porque algumas eles entenderam que eram críticas. Então, acho que eu tive 50 avaliações de 1 estrela, eles tiraram umas 30. E aí tive que pedir para as pessoas, vou lá, dar 5 estrelas, porque minha cotação caiu de 5 para 1 e pouco. Então, foi um ataque orquestrado de haters, né? Por quê? Porque eu fui politicamente correto, mas acabei reportando um problema, né? É um bairro pacífico, que hoje em dia está em pé de guerra. Não sei se vocês estão sabendo disso, mas o Bom Retiro está em pé de guerra. E é guerra de povos diferentes, uma coisa que nós nunca tivemos aqui, né? Muita gente critica as pessoas de origem judaica, né? Mas eles viviam harmoniosamente lá com gregos ortodoxos, com búlgaros, com armênios, e hoje, por causa dos coreanos, está uma guerra. Eu fui meter a mão nesse vespeiro aí, olha, foi complicado, viu? Não sei se eu meteria a mão de novo. Agora, a gente imagina uma situação como essa dos políticos fazendo campanha e assumindo determinadas posições, sendo que eles têm que atrair o maior número de eleitores possíveis. Eu não estou falando nem de polarização, assim. Quando é o Lula e o Bolsonaro, aí eles têm uma força política maior. Sim. Né? Agora, você imagina um vereador, você imagina um candidato a prefeito que tem que ficar naquele meio-fio, né? Que ele não pode nem para um lado nem para o outro. Quando eu faço matérias, atualmente, por exemplo, falando de Israel, né, da guerra, você tem que colocar um lado, mas assim, você vai falar de Gaza, do que está acontecendo, mas você fala depois daquele ataque bárbaro sofrido por Israel, senão eles vão achar que você está defendendo o Hamas. É isso. Então, você tem que tomar um cuidado, inclusive na entrevista. Eu tive uma entrevistada que ela fazia estudos mais do islamismo, né, e era totalmente pró-Palestina, e a gente tem um tempo certinho de entrevista. E eu fui correndo para poder fazer as perguntas todas. No final, ela falou para mim... Aí eu comecei a conversar com o pessoal, falando do ataque, que tinha acontecido um ataque horrível. Depois acabou com o jornal. Ela falou, você me cortou porque eu estava defendendo muito Gaza? O que aconteceu? Porque agora eu estou vendo que você não tem essa opinião. Eu falei, eu tinha tempo, a entrevista tinha que acabar em 10 minutos, era isso. E eu queria falar de tudo. Então, você vê que há uma sensibilidade... assim, de patrulhamento muito grande. Uma predisposição, né? É isso, as pessoas estão assim o tempo todo, assim, procurando pelo em ovo, gente. Eu acho que a melhor descrição é isso, procurar pelo em ovo o tempo todo. As pessoas às vezes não entendem que o programa de TV é muito dinâmico, né? Por exemplo, recentemente eu gravei com a Antena Paulista da Globo para falar sobre o bairro da Penha. Gravei 20 minutos, né? O programa tem 20 minutos. Então, eu já tinha consciência que eles iam usar 2, 3 minutos, mas tem gente que acha que, olha, cortaram, fui censurado. Não tem tempo, né? Ou, por exemplo, vamos supor, a Denise vai entrevistar os candidatos a prefeito de São Paulo. Aí a Denise vai falar primeiro com o Boulos, olha lá. Por que chamou o Boulos primeiro, não chamou o Ricardo, hein? Aí chamou, né? Então, as pessoas acham que isso, não, alguém vai ter que ser o primeiro e alguém vai ter que ser o último, né? Isso é tudo questão de agenda, é questão de tempo. As pessoas às vezes enxergam conspirações onde não existem. Não, né? e tem outra coisa para colocar mais tristeza aqui nesse assunto, bendito corte. Você fala 20 minutos no podcast, o cara pega aquela fala. Um corte de 5 minutos. 5 minutos, uma coisa que não está fora de contexto. Bota ali, pronto, acabou a tua vida. Eu vou aproveitar o tema tempo para dizer que já estamos há quase 2 horas. E temos uma última pergunta. Temos algumas, eu vou distribuir para todos os 3 debatedores, mas temos uma que é um pouco delicada. E talvez seja o desfecho, então, dessa reunião. Se a sua empresa tem um patrocinador master e chega até você uma notícia real e desairosa sobre ele, e o editor-chefe, aqui não entendi, o editor pede para refletir melhor, o que você faria? Quem começa? Olha, eu quero te lembrar que eu estou no conselho curador da Casper Libero.
E eu sou assinante da Folha. Bom, eu não vou falar da atual, mas assim, dependendo do veículo, você não dá notícia. Não tem o que você discutir, você não dá notícia. Não dá, não dá. Não, tem lugar que não dá, vem a ordem, não dá. É isso. Aí você não tem como pegar o microfone e colocar. Você não dá. Eles podem não te obrigar a elogiar. E isso eu já me recusei a fazer. Também. Já me recusei a fazer entrevista que era paga. Falei, não vou me submeter a isso. A me avisaram, eu falei, não vou fazer. Eu falei, problema de vocês, se vocês venderam, problema de vocês, eu não vou fazer. Porque, inclusive, porque não podia fazer pergunta, porque era um empresário que estava sendo processado por causa de outras coisas. De desvio de dinheiro, uma série de coisas. Eu falei, eu não vou fazer entrevista. Agora, se você tem informação, eles simplesmente falam, você não vai dar. E é isso. Mandam e pronto. É isso. E não é questão de obedecer, vou catar o microfone correndo e pronto, e aí depois falar, ó, tchau, gente, fui. É bem isso. É isso. Eu fui fazer uma vez, eu fazia freelas para revistas como Sexy, Playboy, na área de entrevistas. E certa vez eu fui incumbido de entrevistar a Joana Prado, que era mais conhecida como feiticeira, né? E o foco da entrevista, ela não queria que eu falasse sobre a feiticeira. Eu falei, então não vai ter entrevista. Porque ela agora é pregadora evangélica, tudo. Mas escuta, você está dando uma entrevista para Sexy. Ninguém vai querer saber né, de abrir o mar, de transformar algo em vinho. A gente quer saber por que você rebolava, né? E assim, eu não fui fazer entrevista, porque eu avisei o Edson, que era o editor à época da revista, eu falei, olha, ela disse que não fala sobre a feiticeira. Aí ele falou, mas o que ela quer falar, então? Manda ela... Foi assim mesmo, porque o pessoal mais crachado nesse mercado. E aí não fizemos a entrevista. Por quê? Porque ela queria que falasse sobre o que ela está da fase dela hoje. Então, me fale sobre as pragas do Egito. Ninguém quer saber sobre isso dela, né? Então isso acontece e às vezes a gente também é confrontado, como o caso de a gente ser obrigado a entrevistar alguém que a gente não quer também. Eu ainda não passei por esse dissabor. E assim, de ter que fazer uma matéria com alguém que... Eu sou bem jovem na área de jornalismo, né? Então, assim, embora eu já seja bom velho, eu sou jovem no jornalismo. Tenho apenas 5 anos como jornalista graduado. Mas, assim, a gente passa por esses problemas, né? Mas hoje, por exemplo, os jornais arrumaram uma forma de escapar disso aí, de falar bem de alguma coisa sem comprometer a redação. Se vocês abrirem a Folha, vocês vão ver o Estúdio Folha, né, que tem falado bastante sobre as maravilhas do Ricardo Nunes, né? Eu não sei que cidade é aquela que o meu jornal fala. Eu tenho que ser, né? Porque é claro que nem toda gestão é toda crítica, mas você lendo o Estúdio Folha falar da gestão do Nunes, eu me sinto em Zurique, né? Não me sinto em São Paulo. E o Estadão não fica atrás com, acho que é Blue, né? Estadão Blue, que também fala as mil maravilhas do Ricardo Nunes, fala de outras coisas também. Por quê? Porque isso acaba tirando o peso da redação, né? A redação muitas vezes se sente naquele conflito ético, né? De você ter que falar bem de uma coisa que você não quer. Então, hoje, com esses cadernos que são publicitários dentro, né? Não tem mais nem escrito informe publicitário, acaba aliviando aos colegas, né? Eu acho que isso aí ajudou muito. E ajuda o jornal também a ganhar um dinheirinho. Usando um pouco a história, né? Eu acho que essa questão do que se a gente quer falar, porque eu acho que isso acontece no filme, né? O âncora entra no jornal, fala o que pensa, rede de intrigas, né? Que ele fica louco, aquela coisa toda, isso é só jornal. Tem um caso interessante que acho que o fim é esse. Quando alguém enfrenta uma corporação, seu editor, o diretor e tudo mais. Quando teve aquele caso do chute na Santa, da Igreja Universal. Bispo von Helder. O Chico Pinheiro ele tinha acabado de ser contratado como âncora do Jornal da Record. Foi. Ele tinha meses, né? E quando ele deu aquela notícia, ele falou, não, eu vou dar a fala do arcebispo, né, do Rio de Janeiro e de São Paulo, vou dar espaço para o bispo também, enfim, vou falar. E a direção, não, esse assunto aqui morreu, eu vou dar. E ele tinha até feito um esquema de colocar no ar, independente se iam cortar ou não, ele ia fazer mesmo laying off e tudo mais. Ele conseguiu colocar.
Acho que um mês depois ele foi Foi mandado demitido. embora. Então é isso que acontece. Eu acho que não tem jeito, né? A gente pode, acho que até o jornalista consegue falar, mas depois vai ter alguém na tua cadeira, entendeu? Tipo, então, por isso que tem a questão do jornalismo independente, mas é processo, é perigoso também. Mas eu acho que tem uma coisa que é importante, mesmo você estando num veículo que tenha determinadas tendências e que seja uma tendência dominante, que você consegue manter a tua postura ética dentro desse contexto, da forma como você faz. Você pode até entrevistar as pessoas que eles querem, mas você espreme a pessoa. Você bota ela contra a parede, você faz perguntas que façam a pessoa cair em contradição e mostrar um outro lado. Você tenta expor esse lado. Tá? E com educação, você sorri e a pessoa não acha que você está fazendo por maldade. Na verdade, não é maldade, é exatamente para expor aquele outro lado da coisa. Né? Então, agora eu prefiro quem permite, ou quem quer que você use dos dois lados, exatamente para mostrar um jornalismo isento, em que tanto uma pessoa de um lado como do outro possa ouvir, e tenta passar a verdade do que está acontecendo com os fatos relevantes. Então, acho que é possível, sabe? É uma coisa assim que eu acho que é muito importante, todo o histórico da minha carreira, que eu nunca me arrependi por posições assumidas, né? Tem muito jornalista hoje em dia que está querendo ajoelhar no milho por coisas que fez no passado que reverteu, né? Principalmente em relação à política. Eu nunca fiz isso, eu nunca entrei nessa maré. É uma coisa assim, me contrariava conviver muito com isso, né? Fisicamente me fazia mal, eu convivi muito tempo, mas eu consegui manter a minha posição, né? E a mesma posição que eu tinha sem partir para o confronto, sabe? Eu expus, eu tinha meu espaço para conseguir colocar as minhas ideias, sem aquela coisa opinativa, contrária, de confronto, assim, é aquela questão de convencimento. É que nem quando você está lidando com uma pessoa que não está entendendo bem a coisa, então você vai falando com ela de um jeitinho, sabe, dando os fatos para a pessoa chegar à conclusão de que aquela conclusão era dela mesma, que não foi você que levou ela a acreditar nisso. Então, é um exercício cansativo, mas dá certo se você estiver disposto a isso, né? Eu nunca entrei na maré em troca de audiência, em troca de aumentar muito os seguidores de redes sociais, não era essa a minha praia. Eu vi colegas mergulharem de cabeça nisso, contrariando o que eles pensavam, inclusive na pandemia. Eu achei que foi uma coisa péssima, muita gente que me decepcionou, mas eu tentei manter o que eu acreditava de verdade. Se eu errei, não errei para ir com uma maré, não errei por questão não ética, né? Então, talvez ninguém é dono 100% da verdade, da realidade e tal, mas eu sempre tentei manter a racionalidade em cima do que eu pensava, do que eu fazia. Eu acho que isso é ética, né? Você ter o compromisso com você mesmo, você chegar no fim do dia e falar, olha, eu fiz o melhor que eu pude, dentro de um contexto, foi o melhor que eu pude fazer. Muita gente pensa que o jornalista, e olha, não é poucos não, que a gente fica lá atrás na redação, igual o Pica-Pau, lembra o desenho do Pica-Pau? Que fake news que eu vou inventar hoje? Muita gente pensa que é isso, e não é. A nossa função é reportar os fatos. E os que são colunistas, muitos são opinativos, né? Tanto que o UOL hoje coloca lá embaixo a explicação, no fim do texto de opinião. O que é opinião? Texto jornalístico, o que é texto jornalístico? Porque as pessoas pararam de entender isso. Então, assim, a gente não fica lá atrás pensando no plano Maquiavelli, como vão fazer umas notícias ruins. Muitas vezes, infelizmente, as notícias são ruins, né? E a pandemia foi muito interessante, porque eu percebi que como teve gente que se vendeu aos likes na pandemia, sim, traindo posições e também, assim, uns compram likes e outros acabam mudando para falar aquilo que você quer ouvir. Então, isso passa a não ser mais jornalismo, né? Você passa a querer falar o que a pessoa quer ouvir, criar uma situação de conforto para que ele te divulgue ainda mais nos grupos de WhatsApp e tudo mais. Isso é terrível, gente. Olha, eu tenho no Instagram 140 mil seguidores no Instagram de São Paulo Antiga. Eu nunca comprei um seguidor. O meu público é orgânico. O meu retorno é muito mais alto, digo para vocês, que muita gente que tem 1 milhão de seguidores. Porque são seguidores comprados, são robôs. Eles não estão ali não estão ali para nada, só para fazer número. Como você percebe o engajamento das páginas? Observem sempre os comentários.
Então, assim, uma postagem que eu coloquei ontem sobre uma antiga fábrica de televisão teve dezenas de comentários. Por quê? Porque há engajamento. Sexta-feira eu publiquei um vídeo de São Paulo em 1973 e tive a ideia de tirar o áudio original, deixar mudo e colocar em cima a música da Jovem Pan antiga, aquela do Benny Blanco, né? Deu em poucas horas 100 e poucos mil views e hoje já está em 1 milhão. Mas porque é orgânico, porque mexeu nas pessoas. Então, assim, fujam daqueles que têm milhões de seguidores e insistem, às vezes, em querer engolir, que vocês engulam o conteúdo deles, assim, indiscriminadamente. Fuja de caça-clique, né? Fuja do caça-clique, do clickbait, que a gente fala em inglês, né? Porque muitas vezes você vai estar sendo mal informado. Às vezes tem gente com 10 mil seguidores, jornalistas muito bons, na Folha tem menos de 10 mil seguidores, não tem perfil verificado, mas te garanto que a informação deles, isso deve ter no Estadão, na Jovem Pan, mas é muito mais preciosa do que quem tem 1 milhão, 2 milhões, seja em qual rede social que for. Bom, gostaram? Olha, Fábio, Douglas, Denise, eu conheci um pouco do que é essa profissão, sobretudo porque alguns pacientes no meu consultório eram e são jornalistas, mas também por uma amizade que tinha com uma pessoa que me era muito cara, um jornalista falecido, mais velho, bem mais velho que eu, mas cursou a mesma escola, o Liceu Pasteur. Nós íamos formar uma comissão ou uma associação de ex-alunos e tal, que era o José Paulo de Andrade, da Bandeirantes, né? Então, eu acompanhei o sofrimento do que é jornalista, do que é ser um jornalista como substantivo, não como adjetivo, né? Se é que me entendem. E falei, bom, esse mal não vou sofrer, porque jornalista eu já não consigo ser mais, né? E essa coisa do plantio, a gente planta, mas não sabe o que vai colher, né? Eu tenho um casal de filhos, uma menina muito bem formada, administrador de empresas, pós-graduado. Minha filha fez USP, PUC, Sorbonne, mestrado, doutorado em Cambridge, enfim. A Aline, que é minha filha, sempre foi oradora de turma. Se formou na pré-escola, oradora da turma. Se formou no grupo escolar, oradora da turma, né? Eu até fiz uma aposta com a minha esposa que ela seria uma advogada, né? A minha esposa, olha, eu acrescento mais. Além de ser advogada, ela vai ser uma juíza, né? Então, se formou no colegial e nós nunca falamos a respeito de vocação, apesar de ser da área. Nunca falamos. Vai levando, eu tenho certeza que ela vai ser advogada. Bom, terminou o colegial, ela passou em jornalismo. E eu confesso para vocês três que, naquela época, eu fiquei um pouco decepcionado por conhecer a vida do jornalista, saber que ela é difícil, porque é uma profissão achatada de vários lados, mas, sobretudo, dois: o leitor que quer notícia e o editor, mesmo que seja editor, não, os grupos editoriais, é diferente, né? Os grupos, os patrocinadores, esses formam o que a gente chama de estímulo subliminar. Eles induzem, né? Eles fazem com que o jornalista, aquele mau jornalista, que é o que nós conversamos aqui, faça o trabalho que eles gostariam que fizesse. E ela, então, se formou em jornalismo, além de fazer ciências sociais e tudo, mas a profissão que ela mais ama é jornalismo. E eu confesso aqui para vocês que é também a profissão que eu mais amo agora, conhecendo vocês três e sabendo da amplitude do que é essa profissão. Eu quero encerrar oferecendo para vocês uma dádiva, muito além do dourado que consta nessa dádiva.
né? Ela aqui, carrega no bojo dessa medalha, dessa dádiva, a história de uma instituição que é pioneira em vários aspectos. É protagonista na democracia. Fundada em 1894, ela carrega na sua história tudo que nós falamos aqui. O simbolismo do que é, de fato, liberdade. Então, eu ofereço a vocês toda essa história simbolizada nesse mimo que nós todos oferecemos nesse momento. Douglas, por favor. As considerações finais, nós teremos um coquetel logo após. Aqueles que querem nos brindar com aquele bate-papo tradicional, né? Eu convoco a comissão do Colar Carlos de Souza Nazaré para que na próxima semana, vamos ver quantos de nós estaremos, né, na próxima semana, mas já temos vários nomes escolhidos, indicados não, mas escolhidos para que a gente possa analisar para a nossa comenda Carlos de Souza Nazaré em julho. E eu peço, então, para encerrar, que os nossos 3 agraciados permaneçam como estão e todos nós em pé saudemos com uma calorosa salva de palmas. Está encerrada a reunião.